Hoje vamos falar um pouquinho sobre açúcar. Na verdade, foi uma sugestão de uma paciente e colega que pediu para falar um pouquinho sobre qual que é o melhor açúcar para a gente usar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e as consequências, né? O que ele pode acarretar se tiver em excesso, certo? E no caso, antes de falar sobre essa questão de qual o melhor açúcar, vocês já pararam para pensar a quantidade de açúcar que consome no dia? Porque se a gente for pensar em tudo que a gente consome, às vezes as pessoas ainda pensam assim, eu não coloco tanto açúcar no café, eu não coloco muito açúcar no suco, nem fica muito doce, mas no geral, já viu a quantidade de açúcar que tem em todos os produtos industrializados que a gente consome? Então vale a pena ler o rótulo para ver, né? Muitos dos produtos alimentícios eles têm açúcares, né? E os açúcares estão com vários nomes, na verdade, nesses produtos alimentícios, né? Então é muito importante fazer a leitura de rótulos quando vai comprar as coisas no mercado. Então eu fiz até uma listinha aqui rápida para falar o nome do açúcar, né? Como que ele vem nos pacotes aí, né? Nos produtos alimentícios. Então o açúcar, né? Ele é uma sacarose, esse açúcar que a gente usa. Então ele pode vir com esse nome mesmo de sacarose, maltodestrina, dextrose, frutose, néctar, xarope de milho, xarope de malte, xarope de glicose, pode vir como glucose, açúcar invertido e assim uma lista extensa. Então assim, a maioria das coisas que a gente consome no dia a dia, quando consome bastante industrializado, vai ter açúcar, né? Então não só nas coisas doces, mas também nas coisas salgadas, né? O pão, né? Biscoito, bolacha, sempre vai ter açúcar. Então, qual que é a quantidade de açúcar recomendada para o consumo no dia, né? Para uma pessoa aí, normal. Então, o consumo e assim recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 25 gramas por dia. E aí o brasileiro consome aí muito mais do que isso, né? Muito mais do que o recomendado. Porque tudo que a gente vê no mercado hoje tem açúcar. E as consequências disso a gente está vendo já, né? Que é o aumento da obesidade, aumento de peso, aumento das doenças, aumento de colesterol, triglicérides e assim por diante, né? Por conta desse consumo de industrializados e dessas coisas que vêm com muito açúcar, certo? Então, aí fala, mas qual que é o melhor açúcar então para se consumir? O menos refinado possível, né? Que esse açúcar branco, fininho, que a gente normalmente vê nas casas, esse é o açúcar que mais tem um processo, né? Para ele ficar branquinho, ele tem mais aditivo, tem mais química. Ele perde toda a propriedade boa dele e aí só fica mesmo o açúcar, né? A sacarose. E que é o que o excesso aí vai prejudicar. E o nosso paladar vicia muito rápido no açúcar, né? Então, assim, a gente vê muita dificuldade das pessoas quando elas estão começando a reduzir o açúcar no dia a dia, de tomar um café, de tomar um suco sem açúcar, porque o açúcar ele tem esse poder de viciar. E então, voltando a essa questão de qual é o melhor açúcar, o que tem menos processo, né, menos aditivo. Então, os escuros ali, né, o mascavo, o demerara, eles são os açúcares que ainda têm propriedades ali ainda, né, tem nutrientes, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que eu consumo um açúcar mais saudável, eu posso consumir então normal, né, na quantidade que eu consumo hoje.
E não, tem que tentar chegar ao mais próximo do que é recomendado, né? Que é os 25 gramas por dia. É uma média, tá? E aí, o que seria essas 25 gramas? É uma média de 5 a 6 colheres de chá. Aquela colherzinha pequena de chá que tem que consumir no dia. Então, o nosso corpo não precisa de tanto açúcar, né? Então a gente vai viciando o paladar. Então, o ideal é o quê? Ir reduzindo esse açúcar e prestar atenção nos rótulos dos alimentos que está consumindo para saber quanto de açúcar tem nesse você está ingerindo no dia. Por que é tão importante ter essa observação, né, essa redução do açúcar? Porque ele está ligado, o excesso dele está ligado a várias doenças, né? Inclusive a questão do desequilíbrio lá na flora intestinal, né? A alteração na microbiota intestinal. O excesso, né, dessa sacarose, né, desse açúcar, ela vai alterar a microbiota e isso vai acabar fazendo com que tenha entrada mesmo de várias doenças no nosso corpo, né? Porque se altera essa microbiota intestinal, que é onde tem lá nossas bactérias boas, e se começa a ter esse desequilíbrio, essa alteração, e começa a diminuir as bactérias boas e aumentar as bactérias ruins, aí tem aquele lance da desbiose, né? Da permeabilidade intestinal. O que é essa permeabilidade intestinal? Essa alteração que as vilosidades, né, do nosso intestino lá, né, que são as sardinhas assim, né, no nosso corpo, elas são bem juntinhas, elas são juntinhas já para fazer a proteção mesmo, faz a barreira contra a entrada de micro-organismos ruins, de toxinas. E aí, com esse excesso da sacarose e outras coisas também, outras substâncias, o industrializado, muita gordura saturada, tudo isso vai ter essa alteração e aí essas vilosidades elas vão se afastando. Então, é onde começa a ter essa permeabilidade intestinal. O que seria isso? O intestino fica permeável e começa a ter a entrada das toxinas, dos micro-organismos patógenos, e aí é onde vai gerar doenças, né? Não assim, tanto doenças autoimunes quanto alergias, rinite, sinusites, sensibilidades alimentares, né? Estão tudo interligados aí, por conta dessa alteração na microbiota. Então, essa redução do açúcar, né, no nosso dia a dia é importante pensando na questão intestinal, porque ali é onde tem a maior fonte ali do nosso sistema imunológico, né? A maior parte dele está ali no nosso intestino, então a gente tem que cuidar muito bem dele para que ele o nosso sistema imunológico esteja bem, né? E aí tem toda essa parte da questão do sistema imunológico, se ele está comprometido por conta desse excesso de açúcar, desse excesso de industrializado, vai comprometendo outras partes também, né? Como a questão do ânimo, do estresse, né? A qualidade do sono, tudo isso vai alterar, certo? Tá dando para entender aí, gente? Sim? E então, essa questão do açúcar, ela vai mexer com várias coisas no nosso corpo mesmo, né? Então, assim, dificuldade da perda de peso, a questão dessa parte da imunidade, aumento do cortisol também, né? Que vamos dizer que é o hormônio do estresse, então vai alterar também uma série de outras coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Claro, a gente não pode ficar assim, mas eu vou tirar, sei lá, 100% do açúcar. Não é necessário, mas controlar, tentar trazer o paladar para o mais natural possível, porque hoje é muito alterado com essa questão do açúcar e do sal.
né, por conta do excesso de industrializado no dia a dia. Então, se tem uma alimentação mais natural, né, começa a fazer as trocas alimentares e tem uma alimentação mais natural, fica muito mais fácil adequar essa questão do açúcar. Eu falo por mim mesma, pela minha família no caso, né, eu, o Renan e o Bernardo. Depois que o Bernardo nasceu, a gente já tinha uma alimentação muito legal, muito equilibrada, mas por conta dele, na introdução alimentar dele, a gente reduziu muito essa questão do açúcar, reduziu muito essa questão do consumo de industrializados e tentou deixar o mais comida de verdade possível, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante. E o cuidar da criança, né, do filho, trouxe isso pra gente também, né? Essa responsabilidade de cuidar do Bernardo na introdução alimentar trouxe esse olhar pra gente também, de consumir coisas mais natural, a coisa mais natural possível, porque a gente sabe que isso faz bem. Então, assim, no começo é um pouco difícil, porque para se adaptar com essa questão do açúcar, tomar um café, põe açúcar, toma um suco com açúcar, no começo é um pouco difícil, mas é uma questão de 3, 4 dias, você já acostumou. Hoje a gente já não sente mais falta, é até engraçado, porque às vezes a gente pede um suco de maracujá sem açúcar, e aí a gente pede para a pessoa experimentar, quem está do lado e experimentar, a pessoa fala, nossa, mas tá azedo, tá muito amargo, né? E aí a gente fala, nossa, nosso paladar já está bem acostumado, que a gente já não sente mais diferença, assim, tipo, se tiver doce a gente vai falar, nossa, tá muito doce. E eu e o Renan, a gente era uma formiguinha, assim, com essa questão de doce. E quando a gente começou a tirar, né, desmamar do açúcar, hoje a gente lida bem com isso, porque o nosso paladar está mais para comida de verdade, para as coisas a coisa mais natural. Então, assim, vale a pena, porque a disposição é outra, a questão da perda de peso é muito mais fácil, né? O sono, a qualidade de sono melhora muito. Então, são mudanças que vai acontecendo e que a gente vai percebendo só melhor. Então, não faz a gente desistir desse método que a gente vem fazendo, né? De retirar essas coisas. Então, assim, mas eu uso muito pouco açúcar, não, eu tomo o meu café eu tomo com adoçante. Então, assim, o ideal dessas coisas é não usar o açúcar. Usar o açúcar para aquilo que realmente é necessário, como fazer um bolo, porque hoje também já tem outras maneiras de fazer um bolo, né, para não ter que usar o açúcar, mas assim, para essas preparações. Mas as coisas como café, suco, essas coisas, de tentar mudar o paladar para coisa mais natural, né, para o sabor natural, né, um suco de fruta com sabor natural, porque para a gente se conectar mesmo com essa questão do alimento em si, né, da fruta, do legumes e da verdura, porque quanto mais a gente conseguir fazer isso, dessa conexão com a alimentação mais natural, fica mais fácil de se desgarrar das coisas industrializadas, ultraprocessadas, né? Então a gente consegue perceber mesmo no dia a dia que quem tem esse vício mesmo nas coisas mais industrializadas, nas coisas mais nos alimentos ultraprocessados, elas acabam tendo um pouco de dificuldade de comer as coisas mais naturais, né? Porque normalmente os industrializados eles têm um realçador de sabor, são muito, assim, o paladar, né, se adapta e vicia muito rápido, e aí acaba achando sem graça uma alimentação mais natural. Então, quanto mais cedo a gente conseguir adequar essa questão do açúcar, né, quanto mais nova a pessoa, melhor, né, porque deixa eu só ver aqui, gente, que eu tô vendo que entrou gente, tem perguntas aqui. Aqui, nem o adoçante é bom, nem tinha visto a sua pergunta, Ana. Então, adoçante, essa questão mais do paladar, tá viciado, né?
com o sabor doce. Adoçante artificial é bem complicado, porque ele vai também fazer essa alteração no nosso corpo, né? Se for um adoçante natural, stevia, ok, mas mesmo assim tomar cuidado, tentar essas coisas que a gente tem que adicionar açúcar, como café, como suco, tentar ir acostumando o paladar com o sabor natural. Por quê? Porque esses adoçantes artificiais, né, aspartame, todas essas outras coisas, eles também, o que acontece, eles também alteram a nossa microbiota intestinal por conta desses aditivos todos, e aí é um prato cheio para a gente adquirir doenças. Então, assim, até mesmo a questão, a dificuldade da perda de peso, né? Muita gente fala assim, eu comecei a tomar adoçante, eu tirei o açúcar, coloquei o adoçante por uma questão que eu quero emagrecer. É um exemplo aleatório. E é 6 por meia dúzia, porque o adoçante também não vai ajudar nesse processo, né? O adoçante, ele é feito para quem tem diabetes e mesmo assim tem que tomar cuidado ainda com qual adoçante vai dar para um diabético. Então, o ideal é desmamar mesmo desse açúcar, esse vício, né, no doce, do café, do suco, dessas coisas, porque o ideal é não colocar nenhum adoçante, né, esse adoçante artificial, porque por conta dessa alteração na microbiota intestinal que vai facilitar na entrada de micro-organismos ruins, que vai dificultar na perda de peso, vai aumentar a inflamação do nosso corpo, onde vai aumentar a gordura, principalmente a gordura abdominal, né, que a gente não gosta muito, e alergias, sensibilidades alimentares. Então o ideal é retirar, né, deixar o açúcar para as preparações como bolo, para a fermentação de um pão, essas coisas, tá? No início é bem difícil mesmo acostumar, né? Mas na primeira semana já acostuma. E o ideal, assim, então, é ir reduzindo nessa primeira semana que pegar para poder tirar o açúcar, e reduzindo. Se coloca uma colher de, sei lá, de chá no café, na xícara de café, coloca meia, né? E vai acostumando, e vai retira mais um pouquinho, e aí vai acostumando com o sabor natural das coisas, né? Porque essa questão do açúcar, ele mexe muito com a imunidade e com a questão mesmo do vício, né? O nosso corpo fica viciado no açúcar, porque ele vai liberando sensação de bem-estar de pouquinho em pouquinho, são doses. Ele libera um pouquinho da sensação de bem-estar, aí você, quando acaba aquela sensação, você busca mais, é um vício, né? Então, e esse vício, na verdade, a gente acaba adquirindo esse vício por conta dos industrializados, das coisas esses pacotes que a gente compra, né? Então, sempre olhar no rótulo de alimento para saber se tem também grandes quantidades de açúcar, e tentar fazer escolhas melhores na hora que for comprar, né? Porque esse vício nosso no doce ou no sal mesmo é completamente ligado ao consumo de industrializados, né? Quanto mais coisas industrializadas consome, mais vai ter esse vício, tá? Então, eu não sei se a Ana chegou a ver que no começo eu falei a quantidade, a recomendação de açúcar por dia é bem pouquinho. Nosso corpo não precisa de tanto açúcar, né? 25 gramas por dia é uma média que a gente precisa por dia, que seria equivalente a 5 a 6 colheres de chá de açúcar no dia. Então isso não é só o açúcar que eu estou adicionando no café, ou adicionando no chá, ou adicionando no suco, todo, no geral, incluindo os alimentos que eu estou consumindo que tem açúcar, o pão, né, o macarrão, essas coisas todas, né, que às vezes tem, certo? Olha só, deixa eu ver, muito pouco,
pra te falar a verdade, eu até fui ver, porque eu falei, nossa, eu vou atualizar isso aqui, porque eu fui olhar na Organização Mundial da Saúde pra ver a quantidade, porque eu tava meio em dúvida. Aí quando falou 25 gramas por dia, eu falei, meu Deus do céu, são 5 colherzinhas de chá de açúcar. A gente ultrapassa a quantidade de açúcar no dia fácil, né? Então, o ideal é isso, ir fazendo troca alimentar por coisas o mais natural possível para que a gente não só adeque a quantidade de açúcar, mas também dos nutrientes, né? Para poder ter um balanço, porque na verdade a alimentação hoje em dia ela está ficando muito pobre em nutriente. Então é o açúcar mais refinado, é o pão industrializado, é tudo industrializado, tudo pacote, e até mesmo esses pacotes que às vezes enganam a gente, né? Fala lá, ai, tá com 0 açúcar, 0 gordura, e quando você olha o rótulo tá cheio de aditivo, tá cheio de conservante, que só vai fazer mal. Então, assim, fazer uma troca, né, começar a ter as substituições de coisas mais industrializadas por coisas mais naturais, né, é o ideal, para que a gente não tenha mais problemas, que hoje em dia a gente vê que as pessoas têm aumentado muito de peso, colesterol, triglicérides sempre alto, claro que isso sempre associado ao sedentarismo, aos maus hábitos no geral, né, que dormir pouco, menos que 6 horas por dia, que já é comprovado que menos que 6 horas por noite, né? Isso acarreta problemas na nossa saúde, no nosso organismo. Então, assim, ter uma noite de sono tranquila não é só, não, eu durmo 6 horas por noite, mas acaba sendo toda hora esse sono interrompido, porque eu levanto 3 vezes para fazer xixi, eu acordo com sede, então não tem 6 horas de sono, vamos dizer assim. E essa questão do consumo do industrializado cheio de açúcar, cheio de conservantes, cheio de sódio, isso também acarreta no sono. Então é um ciclo, né? São várias coisas que vão afetar a nossa saúde no geral, né? Então, a má alimentação, né, que a gente às vezes se sabota muito, tipo, não, mas eu tomei um café sem açúcar, eu posso tomar um chocolatinho depois do almoço? Né? Não que não seja permitido, mas essa compensação que faz na alimentação é muito errada, né? De tudo você pode, mas desde que você tenha um controle, autocontrole do porquê você está comendo, né? Não porque assim, uma recompensa, eu não tomei açúcar de manhã, então eu posso comer isso agora à tarde. Não, é construção de um hábito saudável, né? Para poder, você poder de tudo, mas tudo equilibrado, né? Não ficar compensando as coisas, né? Então, faça um teste. Vamos ver essa semana. Semana que vem a gente tem, que eu tô estourando meu tempo aqui, né? Que eu falei que era 30 minutos. Falo demais, eu sei, gente, mas eu sei que todo mundo tá bem ocupado. A Nutri quer falar perto do feriado de Páscoa, né? Já para assustar, mas não é isso. O que eu queria fazer, né? Vamos fazer um teste, vamos fazer um desafio aí. Vamos tentar reduzir, vamos fazer essa troca, né? Do açúcar refinado por um açúcar melhor, né? Assim, melhor, assim, menos processado aí, né? Essas coisas. Colocar um açúcar, se não conseguir mascar, vou demerara, né? E aí tentar e reduzir, mesmo diminuindo, porque a gente sabe que apesar desses açúcares aí, né, o mascavo, o demerara, ele não ter tanto aditivo, não ser altamente processado ali, é uma sacarose, e isso em questão de caloria, em questão de alteração na microbiota, em questão de ganho de peso, isso também vai acontecer, tem que adequar as quantidades. Então vamos fazer esse desafio. E vou responder já, hein? Então fazer esse desafio, vamos tentar reduzir. E aí, se vocês quiserem, né, a gente faz comecem a ler os rótulos dos alimentos que vocês estão consumindo e vê lá, vou ler de novo a lista, hein? Ó, se tiver lá sacarose, maltodextrina, dextrose, frutose, néctar,
xarope de milho, xarope de malte, xarope de glicose, glucose, açúcar invertido, tudo isso é açúcar, tudo isso é sacarose, né? Às vezes eles colocam com nomes diferentes. Começar a reduzir o consumo desses alimentos. A questão do pão que a Ana está perguntando aí, trocar o pão da manhã por batata doce, é bom? Sim, é uma opção muito boa. O ideal é o quê? Não ter esse paladar viciado de todos os dias, por exemplo. Sei lá, café com leite e pão. Café com leite e pão. Faz umas trocas, né? Não consigo ficar sem meu café com leite. Mas então tenta trocar o pão. Por quê? Não vou... como é que eu posso dizer? Demonizar, né, o glúten e tal. Mas hoje em dia o consumo de glúten, né, de farinha, de trigo, das coisas que tem glúten, as pessoas consomem muito. A quantidade é de 3, 4, 5 porções por dia. E esse excesso é que faz mal. Então, fazer troca por alimentos de verdade mesmo, né, como a batata doce, a mandioca, né, a própria batata inglesa mesmo, ok, é ótimo, né, são alimentos bons, alimentos de verdade, que você tira da terra ali, é excelente. Então, um dia come o pão, no outro dia come a batata doce, no outro dia come a mandioca. Aqui em casa a gente faz uma tapioquinha com... Não é tapioca, né? Com inhame ralado, com um pouquinho de polvilho doce, que fica uma delícia. Então, assim, a gente substituiu bem essa questão também do pão. E é bom que você vai usando a criatividade, né? A gente vai um dia... E assim, para que você consiga fazer isso, de substituir o pão por outras coisas, né? Como a batata doce, a mandioca, precisa ter organização. Se não organizar a rotina, não consegue. Porque a gente vai naquilo que a gente faz a vida inteira, né? Todo dia acorda de manhã, toma café com leite e pão com manteiga ou margarina. A tendência é você continuar nessa rotina, mas se você quer mudar, ter essa mudança, porque você tem um objetivo, uma meta a ser atingida, né? Seja perda de peso, seja melhorar a qualidade de vida, enfim, se você precisa disso, tem que organizar. Organize a semana, né? Põe um lembrete lá na porta da geladeira, tipo, quais são as opções que você pode usar como pão, ou nem precisa, né, se não quiser comer pão, não quiser comer mandioca ou batata doce, um ovinho mexido, né? Enfim, tem gente que faz farofinha de banana com farinha de milho, tem gente que faz farofinha de ovo, né, ovo mexido com farinha de mandioca, também é válido, ou com aveia, né, ovinho mexido com aveia. Ótimo, a aveia também é uma fibra muito boa. Então, assim, são substituições que devem ser feitas, sim, né? Que é muito legal fazer, para também reduzir essa quantidade de glúten. Não que você tenha que retirar o glúten, não é isso. É reduzir, porque hoje em dia as pessoas consomem demais. E isso vem acarretando, sim, em problemas, né? Quem come um pão, né, uma porção de glúten no dia, muito dificilmente vai ter problemas, né? A não ser que tenha uma doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten, mas as pessoas comuns, que não tem nenhuma doença referente ao glúten, elas podem comer, mas na quantidade certa, né? Uma porção, né? E não precisa comer todos os dias. Fazer ter uma variedade na alimentação. A gente tem muita opção de alimento. Então, quanto mais a gente conseguir variar, melhor para a saúde, que são nutrientes diferentes, são ações diferentes que esses alimentos vão ter na nossa alimentação, né? O problema é que nosso paladar é viciado, então a gente precisa melhorar isso. Começa aos poucos, né? Começa devagar e sempre. Eu falo que sempre dá para ajustar e melhorar a alimentação, né? Eu falo isso até aqui em casa, é bem assim, cada fase, depois do Bernardo principalmente, cada fase que ele vai entrando, a gente vai modificando a nossa alimentação também, né? Porque a gente quer o melhor para eles, a gente sempre pensa no outro. Quando é igual, a gente pensou no que era melhor, não, a gente tem que fazer assim porque pro Bernardo é bom, pra gente ser forte, pra ele ser saudável e pra gente também, né? Ainda bem que a nossa alimentação, ela a gente tem bastante opção de alimento, então dá pra gente variar bastante.
Mas para isso a gente tem que se organizar, né? Qual que é a dica que eu dou então para se organizar, para ter uma alimentação mais rica em nutriente, com menos açúcar, com menos alimentos industrializados? Uma lista, faz uma lista de compra por semana, né? Da forma que você achar melhor, uma lista de compra lá com as frutas, legumes e verduras e monta essa questão do cardápio, né? Tipo, essa semana eu vou comer, sei lá, rúcula, tomate, beterraba, abóbora na segunda, na terça eu como pepino, abobrinha. Tenta comprar as coisas já meio que organizada para a semana, né? Que aí dá certo, né? Tanto para quem fica em casa, quanto para quem trabalha fora, a melhor forma é se organizar e fazer uma lista de compras e organizar a semana, certo? Passando esse feriado, né, da Páscoa, não fiquem pensando em dieta, em restrição. Esse é o último recado, prometo. Em dieta, restrição, nossa, comam, tem equilíbrio, né, no dia a dia, né? Pensem que se você for fazer essa questão de consumir muito chocolate, muita tranqueira, entre aspas, no domingo, segunda-feira é um dia normal, volta à rotina normal, tentando sempre melhorar, tá? Então tá lançado o desafio para começar essa semana, a redução de açúcar. Vocês vão ver que vocês vão se sentir bem melhores, né? Se vocês quiserem realmente levarem a sério isso, pesem antes e pesem assim depois de umas 2 semanas, pesem depois para vocês verem a diferença que dá, mas reduzindo de verdade esse açúcar, tá? Como dá diferença. Eu fiz o teste, tá? Então assim, eu sei que é real, que as coisas mudam, né? Não tô falando que é só uma questão de emagrecimento, não é isso, mas assim, quem tá em busca disso pode ter certeza que essa quantidade de açúcar ela altera sim. Então comecem façam esse teste essa semana e semana que vem para vocês verem.